Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre digitalização em máquina CNC, aqui na FACEC. Agradeço aí os organizadores pelo convite. Meu nome é Myron, eu trabalho na Siemens, estou na Siemens já há 16 anos, e sempre trabalhando nessa área de máquina-ferramenta, automação, e recentemente, né, com a chegada aí da digitalização, também imergindo um pouco nesse tema, tá? Nosso tempo, ele é relativamente curto, né, eu preparei um material bem extenso para vocês aqui, porém, de alguma forma, para tentar mostrar um pouco das ferramentas que a Siemens possui hoje, voltado para essa área de máquina CNC, tá? Ao final da palestra, eu vou deixar os meus contatos, meu telefone celular, meu e-mail. Vocês podem enviar as suas dúvidas, caso vocês tenham, né, pelo chat, ou mesmo entrar em contato comigo depois, tá? Lamentavelmente, após as 17, eu vou ter que sair, realmente finalizar, e também não vou conseguir atender pelo chat, mas eu vou estar à disposição, sim, para responder a vocês por e-mail, telefone, ou da forma aí que vocês acharem mais adequado, tá? Eu vou iniciar aqui o compartilhamento de tela. Então, basicamente, eu vou dividir essa apresentação em duas etapas. Eu vou comentar, contextualizar um pouquinho para vocês aonde é que nós estamos dentro da Siemens e como a Siemens se encontra hoje, tentar fazer isso de maneira bem sucinta, e logo na sequência, entramos na parte de digitalização, tá? Então, para começar, a Siemens recentemente passou por um processo de carve-out, onde ela separou todo o portfólio, todo o segmento, né, o business dela da parte de energia. Ela já havia feito isso há alguns anos atrás com a parte de saúde, e recentemente, em março de 2020, se consolidou a separação da parte de energia. Então, hoje, estamos divididos aí em três grandes pilares: Siemens, Siemens AG, no caso, nosso headquarter, Siemens Healthineers e Siemens Energy, tá? E dentro dessa separação, obviamente, nós temos aí CEOs nominados para cada uma das áreas. Aqui no Brasil, nós temos o Pablo Fava como CEO da Siemens, agora Siemens Infraestrutura e Indústria, e da parte de energia, o André Clark como General Manager. Temos também outros segmentos aí, como vocês podem ver: Siemens Healthineers, Siemens Mobility, Siemens Gamesa, cada um com seu devido manager, ok? E nós, né, dentro da Siemens, estamos dentro da Siemens Infraestrutura e Indústria, com a unidade de negócios chamada Digital Industry, tá? A Digital Industry, que apoia os nossos clientes no caminho para a digitalização, né, com consultorias e estratégias para a digitalização industrial, até o suporte na implementação e otimização de soluções digitais. E aí, dessa forma, né, criar, junto com os nossos clientes, o valor para que eles se beneficiem de todo o know-how que a Siemens possui dentro do segmento de indústria. E dentro da Digital Industry, nós temos alguns subsegmentos, né, voltado para a área de software, automação, controle de movimento, automação de processo e serviços. Máquina-ferramenta, especificamente, ela fica dentro do subsegmento chamado Motion Control, que seria aí a parte de controle de movimento, onde temos acionamentos, motores, sistemas para máquina-ferramenta, manufatura aditiva, e assim por diante, tá? Então, vamos dizer assim, soluções dedicadas e focadas para cada uma dos segmentos da indústria. E aí, começando falando um pouquinho de digitalização, a digitalização, realmente, ela muda, de fato, tudo, né? Ela vem para transformar a vida das pessoas, e a gente começa a enxergar essas mudanças, né, no nosso cotidiano. Então, há um tempo atrás, você poderia, quando quisesse um livro, ir a uma biblioteca, e hoje em dia você tem isso na palma da sua mão, no celular, ou um tablet, ou mesmo a parte de músicas. Você, hoje, com toda a tecnologia de streaming, você consegue, através do Spotify, por exemplo, Deezer, Google, entre outros, você consegue ouvir
as suas músicas, páginas amarelas, acredito que poucas pessoas utilizam ainda, hoje em dia você tem tudo na palma da mão, através de algum site de busca, da mesma forma aí como está no slide, um exemplo, né, a parte do Uber, né, antigamente você tinha todo o trabalho de chamar um táxi, e hoje, com alguns cliques no seu celular, você já consegue chamar esse meio de transporte. Então, a digitalização mudou nossa forma de viver em alguns aspectos, né, no cotidiano, e para a Siemens não foi muito diferente, né? A Siemens, ela, desde 2007, ela começou a investir em software, né, em um momento em que já tínhamos uma oferta de automação industrial de classe mundial, combinado aí com quase 160 anos de experiência na área de eletrificação, né? E a decisão estratégica de expandir para o campo de software, ela foi extremamente importante, porque ela impulsionou a eficiência, a sustentabilidade, a produtividade e, eu acho que o mais importante de tudo, a inovação. Tá? É realmente indiscutível a importância de todo esse investimento em software que foi feito, que vai continuar crescendo. A Siemens vem fazendo aquisições ano a ano, e hoje aproximadamente soma-se algo em torno de 10 bilhões de dólares. E a Siemens já é reconhecida como uma das 10 maiores empresas do mundo em termos de software. E aí, uma maneira que a Siemens descreve como que a Siemens orienta os clientes através da sua transformação digital, é a utilização de uma cadeia de valor como vista nesse gráfico, tá? Então, temos seguido essa estratégia já há alguns anos, desde 2007, né, quando a Siemens começou a fazer a aquisição desses softwares. E essa versão, em particular, ela apresenta duas cadeias de valor típicas, né, para as empresas, tanto na manufatura discreta, quanto na manufatura, quanto na indústria de processos. Ela mostra aí as várias possibilidades de uma empresa quando ela começa a sua jornada, ou, se você preferir, aí, a sua transformação digital. Então, realmente não importa onde a sua transformação digital começa, ou quão grande essa transformação deve ser, né? A parte mais importante é começar, né? E as soluções que a Siemens disponibiliza para todos os tipos de indústria, e todas elas têm interfaces abertas e padronizadas, e que permite, né, com que as nossas soluções funcionem com mais, ao menos, todos os tipos de engenharia de software, sistemas de automação e sistemas de gerenciamento de dados. Vejam que a gente oferece aí sistemas que vão desde o design do produto até, efetivamente, quando você entrega o serviço ou o produto efetivamente. E aí a ideia de tudo isso é dar a capacidade de modelar um produto ou uma máquina, um sistema em um ambiente virtual, que permita que você compreenda o que significa a inovação, né? Então, é a oportunidade que a Siemens entrega com todo esse portfólio para que o cliente possa construir protótipos que antes eram feitos de maneira física, né, agora em um ambiente virtual. Então, testes, simulações, elas podem todas ser feitas nesse ambiente virtual, onde você pode errar muito mais, né, onde não custa caro você errar. E o professor Jefferson estava assistindo a palestra dele alguns, né, antes da minha aqui, ele comentou um pouquinho sobre isso, então realmente é uma tendência onde você entra nesse mundo virtual. E a Siemens, ela oferece, né, através do que a gente chama de Digital Enterprise, onde ela conecta tudo isso junto em uma oferta exclusiva. Então, além das ofertas combinadas das nossas diferentes unidades de negócio, né, a gente consegue agregar valor ao trazer elementos que são muito importantes, como o próprio MindSphere, que é a nossa plataforma de IoT, bem como comunicação industrial, segurança industrial e serviços industriais. Com esse portfólio, a gente consegue ocupar aí uma posição exclusiva em nosso mercado, né? Então, integrando os mundos real e virtual e dando suporte nas atividades dos nossos clientes ao longo de toda a cadeia de valor industrial, desde o design do produto até a engenharia do produto e operação e serviço.
E como já mencionado, né, desde 2007 a Siemens vem conectando o mundo virtual do software e o mundo real de automação. O objetivo aqui é criar uma representação digital precisa do mundo real, ou seja, o gêmeo digital. Os dados de desempenho do mundo real permitem uma retroalimentação do modelo virtual para que você consiga fazer otimizações continuamente, né, tanto no seu produto quanto na sua produção. E com a ajuda do gêmeo digital, você também consegue prever o desempenho da produção, olhar para uma maneira mais holística em todo o processo, reduzir o número de protótipos físicos, como comentei. Então, é uma cadeia de valor, onde, através de ferramentas adequadas, você consegue diminuir o tempo que você entrega um produto no mercado e, ao mesmo tempo, monitorar e conseguir extrair informações importantes que vão retroalimentar todo o seu processo. A ideia da Siemens é justamente orientar os clientes nessa transformação digital. Então, a Siemens ela possui soluções completas de produtos, né, e melhor se encaixam a determinadas aplicações, então, uma gama extremamente grande de produtos de automação a ser integrados em máquinas, em automações, ou até mesmo através de sistemas integrados, projetos totalmente completos, ou até o ponto onde você consegue, com o Digital Enterprise, ter a utilização completa do portfólio que a Siemens utiliza para essa integração de mundo real com o mundo virtual. Bom, aqui falando um pouquinho da nossa plataforma de IoT, ela se chama Mindsphere, tá? Então, uma plataforma aberta, onde o Mindsphere, ele oferece ao cliente soluções e equipamentos onde você consegue extrair dados dos seus ativos, sejam eles de diversos tipos. Imaginando um chão de fábrica, a gente pode pensar numa máquina CNC ou um sistema de automação com PLC, onde esses dados são extraídos de maneira segura, totalmente criptografados, são levados para a nuvem do Mindsphere, onde dentro dessa nuvem você pode explorar esses dados. Então, o Mindsphere ele é muito semelhante a um sistema operacional como um Android ou como um iOS, onde dentro dele você desenvolve aplicativos. Então, são aplicativos desenvolvidos pela própria Siemens, desenvolvidos pelo próprio cliente, ou mesmo desenvolvidos por parceiros ou por outras empresas focadas nesse segmento. O Mindsphere, o principal foco dele é, de fato, extrair e disponibilizar esses dados para o cliente, para que ele possa explorar esses dados com esses diversos aplicativos, né? A Siemens oferece uma plataforma também adicional para desenvolvimento de aplicativos, chamada Mendix, que é uma plataforma low code. Então, uma ferramenta muito simples e intuitiva, onde com apenas alguns cliques, você arrastando algumas ferramentas, você consegue rapidamente montar um aplicativo. Você consegue montar um aplicativo e já sair utilizando a ferramenta. Adicionalmente, o Mindsphere já possui aplicativos prontos, nativos, para aqueles que pretendem, de alguma maneira, começar a digitalização ou a coleta de dados de forma mais rápida. Então, se você não tem tempo para ficar desenvolvendo ou quer começar para depois pensar em desenvolver alguma coisa, o Mindsphere também oferece esse tipo de ferramenta. Ok? Bom, feita essa primeira parte de contextualização, eu quero entrar agora e começar a falar um pouquinho das ferramentas que nós temos aí voltado para as máquinas CNC. Então, aí, dentro de todas as etapas de fabricação, né, que a gente tem com máquinas ferramentas, desde o design do produto, né, até os serviços. Se a gente for pegar alguns exemplos ali, desde a parte de design, a gente vai, por exemplo, a Siemens oferece o NX-CAD, o NX-CAM, né, o CAD para você fazer o design do seu produto, o CAM para você fazer o planejamento da sua produção, o Team Center Manufacturing. Então, para cada uma dessas etapas da cadeia de valor, existe uma determinada ferramenta, tá? Mas quando a gente fala efetivamente
de produção, né, quando a gente fala efetivamente de chão de fábrica, existem 4 áreas onde a gente pode imaginar e pensar para impulsionar a produtividade em engenharia e produção, execução e a parte de serviços. Então, a primeira delas seria a preparação e a execução do trabalho, né, ou seja, preparar trabalhos e gerenciar o fluxo de trabalho de produção, a eficiência e a flexibilidade da produção, a criação de processos e transparência e monitoramento, a disponibilidade de máquina, então, o monitoramento de condição, planejamento de manutenção, ajustes e configurações, e a melhoria do processo de usinagem, analisando e adaptando processos e identificando melhorias. E a gente implementa essas diferentes áreas, né, de atuação, dessas 4 áreas, de diferentes formas. Então, nós temos soluções que vão poder ser instaladas em nuvem, nós temos soluções que vão poder ser instaladas, que a gente chama em linha, e temos soluções através do Edge Computing, através do Cinumeric Edge. Então, você pode pensar em diversos motivadores de valor, desde o monitoramento de qualidade, gestão de recursos, como ferramentas, programas, né, ou a gestão de frota, né, você monitorar o que está acontecendo com as suas máquinas. Então, para cada uma dessas aplicações, nós temos softwares, nós temos soluções que atuam em diferentes níveis, né. Então, como eu falei, né, a preparação e execução de trabalho são as 4 áreas aí, preparação e execução, eficiência e flexibilidade, disponibilidade e a melhoria do processo de usinagem, tá? E aqui, nesse quadro, eu mostro para vocês algumas das soluções que a Siemens disponibiliza para cada uma dessas 4 áreas, né? Hoje, especificamente, o que eu vou abordar para vocês são os itens que eu deixei aí em negrito. Então, na área de eficiência e flexibilidade de produção, nós temos alguns aplicativos que rodam em MindSphere, como o Manage My Machine e o Analyze My Performance. Para a preparação e execução do trabalho, nós temos o Sinutrain, ou o Run My VNCK, o Analyze My Workpiece /Toolpath. Para a melhoria de processos de usinagem, o Analyze My Workpiece Capture, que seria uma aplicação de Edge Computing, e o Adaptive Control e Monitoring. E a parte de disponibilidade de máquina, nós temos o Manage My Machine Remote, no caso também aí rodando em MindSphere, o qual você utiliza para fazer o acesso remoto. Obviamente, aqui a gente tem um resumo, tá? A ideia eu vou entrar agora rapidamente em poucos detalhes de cada um deles. Existe uma literatura muito grande para explicar cada uma dessas aplicações, né? Então, a ideia aqui é que se alguma delas chame a atenção de vocês, né? Se vocês enxergarem que ela é aderente ao processo, ou aquilo que vocês têm dentro da empresa de vocês, vocês podem me procurar, né? A gente pode conversar num fórum mais reservado ou detalhado, né, onde eu consigo, de fato, entregar um pouco mais de informação e detalhes para vocês, ok? Então, aqui é mais para mostrar, né, de todas aquelas soluções que eu acabei de mostrar para vocês, aonde é que elas estão posicionadas, quais delas elas funcionam em nuvem, quais delas elas funcionam de maneira integrada, em linha, ou seja, são softwares que você basicamente instala no seu PC e ele roda exclusivamente no seu PC, e quais delas rodam na própria máquina, quais delas dependem exclusivamente da extração e análise de dados que estão sendo processados de maneira online ali na hora da usinagem, tá? Então, mais para dar essa visão para vocês. E aí eu gostaria de começar falando sobre o Adaptive Control Monitoring, tá? O Adaptive Control Monitoring, nós chamamos ele resumidamente, de ACM, tá? Ele é um sistema instalado na própria máquina que monitora de maneira online o avanço e o torque, tanto do spindle na hora da usinagem, como dos eixos de avanço da máquina. E, basicamente, o que ele faz, ele aumenta o avanço, né, de usinagem à medida que ele percebe que ele tem torque sobrando no spindle. Então,
Você consegue ter ciclos mais curtos de usinagem, né? Ou seja, através de uma taxa de avanço otimizada. Adicionalmente, ele vai proteger a vida útil da ferramenta. Então, com relação à ferramenta, você consegue utilizar ela de maneira mais inteligente, porque ele vai permitir que você utilize ela por um período maior, ou seja, você vai realmente utilizar até que ela, de fato, esteja com desgaste total dela no final da vida útil, porque o próprio software vai avisar você que você precisa trocar, e também ele vai prevenir com que a ferramenta quebre. Então, como ele está monitorando o torque do avanço, dos eixos, do spindle, através de um algoritmo que roda dentro desse sistema, né, através de uma inteligência artificial, ele consegue determinar se ele precisa reduzir, se ele pode aumentar, ou mesmo parar a máquina para evitar a quebra de ferramenta. Então, você tem maior disponibilidade da máquina, porque você vai detectar a sobrecarga e isso vai sinalizar para você, vai ser sinalizado através de alarmes. Você vai evitar a parada por quebra de ferramenta, todo aquele trabalho que você tem de tirar uma ferramenta, buscar outra no preset, voltar, colocar na máquina, tá? É um sistema, a partir de uma determinada versão de software da família de CNCs da Siemens 840D Solution Line, ele é plug and play, né? Obviamente ele funciona também em versões mais antigas, porém a engenharia por trás para a implementação, ela precisa ser um pouco mais elaborada. É possível também a instalação em CNCs de outros fabricantes, tá? Como o Fanuc, como o Mazak, o Mitsubishi, é possível também, ok? Bom, esse é o Adaptive Control e Monitoring, tá? O slide em si tem bastante informação, eu vou disponibilizar depois isso para que vocês possam, para que sirva como referência, tá? Mas se precisar de mais detalhes, a gente pode voltar a falar a respeito. Com relação aí à preparação e execução do trabalho, nossa ferramenta Sinotrem, ela é uma solução aí de baixo custo para otimizar a produção e aumentar a disponibilidade da máquina na oficina. Serve também como plataforma de treinamento, né, quando você tem um grande número seja estagiários, ou seja, novos empregados que entraram na sua empresa. Então, basicamente, é uma plataforma que simula vamos dizer assim, a interface do CNC com 100% de igualdade, vamos dizer assim. Então, você consegue pegar, por exemplo, um programa de CNC que você gerou no seu CAM e testar aqui nessa plataforma para que você realmente valide aquele código G para o comando Siemens, por exemplo. Uma função adicional do Sinotrem é que você consegue carregar um backup da sua máquina. Então, se você tem uma máquina 5 eixos, por exemplo, na sua planta, você consegue pegar o backup dessa máquina, você consegue carregar ela no Sinotrem, e aí essa simulação, ela vai se aproximar o mais próximo do real da máquina, né? Porque quando você carrega esse backup, você também carrega ali parametrizações de acelerações, de velocidades de avanço dos seus eixos. Então, a simulação, ela se torna mais precisa. Uma outra característica é que você consegue ganhar tempo com esse tipo de ferramenta. Então, enquanto você tem uma máquina que está produzindo no seu chão de fábrica, né, você não precisa esperar aquela máquina parar a produção para que você teste um novo programa para ver se realmente ele está ou não adequado. Você já pode fazer isso no seu escritório. Você simplesmente pega o programa que você acabou de pegar do seu campo, passou pelo seu pós-processador, você coloca esse programa no Sinotrem e consegue validá-lo tranquilamente, tá? Então, tá aí, né, o Sinotrem é idealmente também adequado para um ambiente de programação CAD/CAM. A ideia é justamente essa, convencionalmente a simulação NC vem após a programação com o sistema CAM. Então, você consegue ganhar aí um tempo importante na hora de simular isso dentro da sua engenharia de processo. Adicionalmente, você tem um outro recurso que a gente chama de Sinomeric VNCK. O Sinomeric VNCK, ele nada mais é do que... O VNCK significa Virtual
Numeric Control Kernel, ou seja, é o próprio CNC de forma virtual. Ele difere um pouquinho do Sinotrem. O Sinotrem, a partir de um determinado tipo de máquina, ele tem algumas limitações com relação aí a cinemáticas, quantidades de eixo. Talvez você não consiga, ou simplesmente você já tem, por exemplo, a possibilidade de integrar esse kernel virtual dentro do seu próprio campo. Pode ser uma outra oportunidade também. Então, se você tem já um modelo mecânico, por exemplo, da sua máquina e consegue associá-la com o VNCK, você já pode fazer esse mesmo tipo de simulação dentro do seu próprio campo. Então, basicamente, é um pacote onde você tem o Create My VNCK, que permite que você integre um controlador de máquina ao seu sistema, e o Run My VNCK, que permite que você execute o código G em uma máquina ferramenta virtual já criada. Depois, uma outra ferramenta importante é o Edge Computing, tá? O Sinumeric Edge. Então, o Sinumeric Edge oferece as primeiras aplicações aí de ponta, especialmente para a máquina CNC. Ele é uma plataforma no nível de máquina para aplicativos de software que vão registrar, pré-processar e analisar dados de alta frequência, tá? Então, ele já vem pré-programado com uma quantidade, aí, se não me falha a memória, 100 variáveis de alta frequência. Então, posição de eixo, torque de eixo, aceleração, tá? Para que você possa fazer análises diversas, né? Eu vou mostrar uma delas aqui no próximo aplicação. É um sistema que roda ao lado da máquina, então existe uma separação do processamento de dados da automação, né, para o processo de usinagem seguro, ou seja, ele não interfere, esse Sinumeric Edge, ele não vai interferir na CPU de processamento do CNC, tá? A gestão de dados do Sinumeric Edge é toda feita pelo MindSphere, então você não precisa se preocupar com atualizações, com a gestão desse equipamento, o MindSphere faz isso automaticamente para você, tá? Da mesma forma que no MindSphere, ele também possui um ecossistema aberto, então, além de aplicativos já prontos, né, já existentes para análises desses dados no Sinumeric Edge, você pode também partir para o desenvolvimento, né? Existem kits, né, os softwares de desenvolvimento adequados aí, para que você consiga desenvolver os seus próprios aplicativos. A próxima aplicação é uma que já pode ser utilizado junto com o Sinumeric Edge, é o Analyze My Workpiece Toolpath, tá? Voltado aí para a parte aí de preparação e execução de trabalho. Então, basicamente, é uma ferramenta onde você consegue analisar o seu processo de usinagem, né, a sua qualidade de usinagem de maneira virtual, antes mesmo de você colocar isso na máquina. Então, é um software que você instala no seu computador, onde você consegue, por exemplo, carregar um arquivo gerado no seu CAD, no seu CAM, então, através de um arquivo STL gerado no CAD, você consegue visualizar a sua peça, e através do seu arquivo gerado pelo CAM, você consegue verificar a estratégia de usinagem, né? Como que vai ser o perfil dessa peça ao final da usinagem. E, adicionalmente, você consegue comparar esse perfil de usinagem feito pelo CAM com o perfil de usinagem depois que você faz depois que você roda esse programa em código G na sua máquina virtual, seja ele no Sinotrem ou no VNCK. Então, o Sinotrem e o VNCK, ele fornece um arquivo de trace, né, você consegue assim, registrar a movimentação dos eixos, e você consegue depois comparar um com o outro, para ver se realmente aquela estratégia, ou se que você escolheu no CAM, ou se o ajuste que você tem na sua máquina, ele está adequado para atingir a qualidade que você espera no final da usinagem da sua peça. E, adicionalmente, né, o Sinumeric Edge, né, que eu acabei de mostrar para vocês, ele
consegue fazer isso de forma online. Então, se você tem um equipamento como esse instalado na própria máquina, né, uma CPU do Sinomeric Edge, ele consegue capturar essas informações de deslocamento do eixo e, ao final da usinagem, você consegue comparar esse trace com aquilo que você fez no ambiente virtual. E assim, com essas informações, definir qual que é a melhor configuração, qual que é o melhor setup para a sua máquina. Então, você consegue analisar o código G, medir distâncias entre pontos, mostrar automaticamente todos os pontos com a distância selecionada. Você consegue verificar a orientação da ferramenta, né, detectar desvios de orientação de ferramenta com base na visualização do vetor, comparar diferentes versões de otimização, isso é muito importante. Então, você consegue pegar as diferentes vezes que você rodou essas otimizações e comparar uma com outra, até finalmente você chegar num setup adequado, assim como, né, verificar os caminhos dinâmicos de ferramentas, tá? Uma ferramenta aí muito importante para quem não quer perder tempo com análise de resultados de usinagem somente depois que a peça for usinada, e obviamente você tem até um ganho aí de produtividade, porque você evita, por exemplo, matar uma peça, né, a hora que você está testando um programa. Depois, eu passo para a próxima ferramenta aqui, que se chama Manage My Machine. Então, essa ferramenta, ela roda no MindSphere, né, ou seja, ela roda em nuvem, e basicamente serve para que você faça a gestão da sua frota de máquinas. Então, você consegue alguns destaques aí, gravação automática e visualização dos dados relevantes da máquina, então, alarmes, variáveis, se a máquina está em automático, se ela não está, se ela está trabalhando, se ela parou, porque parou, você consegue monitorar alarmes, quantas vezes esses alarmes ocorreram, em que dia, em que hora, qual a quantidade de maior ocorrência desses alarmes, em que período. Você consegue configurar as variáveis que você quer monitorar nesse aplicativo. Então, todas as variáveis do CNC, todas as variáveis que estão no PLC, elas são possíveis de ser mapeadas, né? Elas estão disponíveis ali para que você consiga mapeá-las e enxergá-las no domínio do tempo, né? Depois de mapeadas, essas informações ficam disponíveis dentro do Manage My Machine para que você possa monitorá-las. E, obviamente, né, depois que você extraiu essas informações para dentro do MindSphere, ela também fica disponível para que você utilize em qualquer outra aplicação, em qualquer outro aplicativo, tá? Possui, de fato, aí uma vasta gama de opções de conectividade, né? Nós temos opções de conectividade utilizando recursos da Siemens, temos parceiros que também têm condição de fazer a conectividade dessas máquinas, né? Você consegue fazer o monitoramento de temperatura dos motores, do spindle, enfim, é uma gama muito grande de informações que você consegue extrair através do Manage My Machine. Uma outra aplicação disponível que também roda no MindSphere, em nuvem, é o Analyze My Performance, para você fazer o monitoramento de OEE. Você consegue fazer o cálculo e visualizar em variantes personalizadas, né? Consegue visualizar disponibilidade, desempenho, qualidade, eficácia geral do equipamento, OEE, né? Você consegue definir de como que será esse cálculo, né? Isso está ao seu alcance, então, alterar a forma de como os KPIs são definidos e calculados, e identificar e interpretar, né, de maneira mais útil esses KPIs. Da mesma forma, né, as opções de conectividade para sistemas da Siemens, né, tanto o Manage My Machine quanto o Analyze My Performance, ele se conecta facilmente com os CNCs da Siemens, o 840D Solution Line, o 828D, as versões mais novas. Ele também é possível de ser conectado com as versões mais antigas de CNC da Siemens, também com o Fanuc e também com o MT Connect. Existe uma engenharia um pouco mais personalizada para esses casos, mas também é possível. Uma outra ferramenta, que é o Manage My Machine Remote, um pouquinho diferente do Manage My Machine, que eu mostrei há pouco para vocês. Com o Manage My Machine Remote, você consegue fazer o acesso remoto na máquina. Você consegue fazer o acesso remoto, né, e operações remotas da interface do usuário de cinema. Você consegue operar
a tela do CNC através do seu computador. Obviamente que você não consegue, por exemplo, ter acesso a recursos como apertar botão de start, stop, mudar de modo de operação na máquina. Esse recurso, ele depende de um operador, é necessário que um operador esteja na frente da máquina para que ele dê um aceite para o início dessa sessão remota, tá? Mas ela te abre a possibilidade de você aplicar aí uma assistência técnica à distância, ajudar o operador na máquina quando ele tiver com alguma dificuldade. Todas essas sessões, elas podem ser gravadas, então elas podem ser gravadas e armazenadas para treinamentos, para futuras consultas. É possível trocar arquivos entre o computador que está acessando remotamente e a máquina. Não são arquivos de programa, tá? Não são arquivos de CNC. Ele não substitui, por exemplo, um sistema DNC. Mas arquivos de folhas de processo, desenhos de peças, esses tipos de arquivos é possível que você faça essa troca de informação. É possível também fazer o acesso ao PLC da máquina, então, no caso aí de uma assistência técnica remota, seja pelo fornecedor da máquina, pelo agente de manutenção da própria empresa, né, se ele tiver o Step 7 instalado no seu computador, ele consegue acessar e mexer efetivamente aí no PLC da máquina, tá? Uma ferramenta aí também bem interessante. Ela funciona somente para máquinas que possuem Windows 7 em diante, então para máquinas mais antigas, né? Isso é uma grande dificuldade que nós temos, máquinas mais legadas, né, com tecnologias mais antigas, elas apresentam um pouco mais de dificuldade aí para aplicar todas essas tecnologias novas. Essa especificamente disponível aí para máquinas somente com Windows 7 em diante, tá? E aí, agora, partindo aí para a parte final do treinamento, eu gostaria de mostrar para vocês um lançamento que a Siemens está fazendo no mercado, começou recentemente, há um ano mais ou menos, que é a nossa nova geração de CNC, tá? Chamada Sinomeric One, que é um CNC que foi desenvolvido 100% de maneira digital. Então, aqui também nós temos uma quantidade muito grande de informação a respeito desse produto. Se alguém quiser um pouco mais de detalhes, a gente pode partir para um fórum separado para falar a respeito, mas basicamente para dar uma visão para vocês, esse é o portfólio que nós temos hoje para máquinas CNC. Nós temos o Sinomeric 808, que é dedicado aí para máquinas versão de entrada, tornos, fresas, de aplicações bem mais simples. Depois nós temos o Sinomeric 828, eles já são para máquinas um pouco mais robustas, mas ainda também máquinas, vamos dizer assim, bem mais padronizadas. E depois o Sinomeric 840D Solution Line, onde você tem aí uma gama de aplicabilidade muito maior, né? Você tem aí um equipamento que pode controlar uma quantidade muito grande de eixos, te dá uma quantidade muito grande aí de ferramentas para desenvolvimento de telas, de aplicativos, e integração com outros sistemas de automação. E aí, chega agora o Sinomeric One, tá? É um CNC que vai amplificar um pouco mais as possibilidades, tanto para quem fabrica a máquina, tanto para quem também é usuário da máquina, né? Porque esse sistema realmente coloca o mundo real e o mundo virtual numa única página, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Esse fabricante de máquina, ele fez o desenvolvimento da sua máquina 100% em um ambiente virtual, tá? Então, ele fez todo o desenvolvimento mecânico, desenvolvimento elétrico, né? Integrou com o funcionamento e o kernel do CNC. Então, veja que você consegue diminuir demais o tempo de processo, né? Quando o cliente final deseja comprar uma máquina e receber essa máquina. Percebam que nesse período em que o fabricante de máquina está desenvolvendo esse produto, ele não precisa mais ter a máquina pronta para conseguir o aceite do cliente final. Ele pode, nesse ambiente virtual, mostrar para o cliente final dele a máquina
funcionando, não só a máquina, mas também todo o processo que essa máquina vai desempenhar dentro da sua planta, e obter esse aceite ainda de maneira virtual. Né? E percebam que para o fabricante da máquina isso é muito importante, porque a chance de ele errar a entrega dessa máquina é muito pequena, ou seja, o cliente final ele vai receber exatamente aquilo que ele aprovou num ambiente virtual. Uma outra possibilidade importante é o fato do cliente final poder começar o treinamento da sua equipe que vai trabalhar com essa máquina, de forma antecipada e também no ambiente virtual. Repare que você não precise, né, de novo, você não precisa esperar que essa máquina chegue até a sua planta, que passe pelo comissionamento, por todo aquele processo de tryout, e tudo isso é possível que seja feito num ambiente virtual. E, obviamente, que para que isso aconteça, existe aí diversos pacotes, né? Então, vejam que aqui, um pouco daquilo que eu mostrei para vocês há alguns minutos atrás, já faz parte desse pacote que acompanha essa nova tecnologia, né? Então, aí para a parte de preparação de trabalho, né, e treinamento de máquina, você tem um pacote chamado Run My Virtual Machine, muito semelhante ao Simutrain, por exemplo, ao Run My VNCK. Você tem também depois aí um segundo pacote, onde você consegue ter a integração com um sistema 3D, você consegue ter a simulação dos seus sistemas num ambiente mais virtual, envolvendo esses sistemas mecânicos da máquina, né, até o ponto de você integrar isso com o seu próprio CAD/CAM, né, e por último, você também fazer com que isso seja integrado com sistemas de terceiros, obviamente, né, você não precisa exclusivamente ter 100% das soluções Siemens envolvidas na máquina, né, mas ela é um sistema aberto onde você pode também trazer outras empresas aí na integração da máquina, tá? Bom, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu vou parar nesse momento aqui o compartilhar. Aliás, eu vou deixar uns 2 minutinhos aqui, né? Aqui está o meu contato, o meu telefone. Vocês fiquem à vontade para entrar em contato. Eu estou à disposição para agendar uma visita, caso necessário, para conversar um pouco mais a respeito. Eu esqueci de mencionar, né, via de regra aí, o meu foco, né, o meu atendimento, ele é dedicado aí para esse mercado aeroespacial, mas obviamente que, se necessário, eu estou à disposição aí para conversar com outros segmentos e também trazer outros especialistas, né, para conversar com vocês, para que a gente possa entender e aplicar alguma dessas tecnologias que foram apresentadas hoje, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. A Juliana e Ana, eu não sei se existe aí alguma dúvida, se apareceu alguma pergunta no chat. Eu não sei se temos tempo ainda para isso. Não, não temos nenhuma pergunta e podemos dar continuidade no encerramento. Tá bom. Então, da minha parte era isso, tá? Eu agradeço aí a oportunidade de falar com vocês. De novo, né, foi uma apresentação muito sucinta, né, para cada uma dessas tecnologias que eu mostrei para vocês hoje aqui, a gente consegue expandir e aumentar bastante o nível de discussão em cima delas, né? Então, a gente precisaria de pelo menos aí 1 horinha para cada uma delas, para entrar um pouco mais em detalhes, mas, caso seja o desejo de vocês, eu estou à disposição aí para uma segunda rodada e, eventualmente, uma visita na empresa de vocês para discutir mais a fundo, tá bom?